Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Systax. Eu, Karen Simeone, advogada tributarista e gerente tributária aqui na Systax, tenho a honra e o prazer de convidar uma especialista no assunto para debater com a gente hoje. Bom dia, Eliane Eidman, tudo bem? Bom dia para todo mundo que está hoje aqui em busca de entender melhor a nota técnica, né? Meu nome é Eliane, não sei, Karen, se eu posso fazer a apresentação aqui, a gente Já combinou a se dinâmica apresente, fique à como vontade. algo bem leve, né? Inclusive, obrigada pela indicação da pastilha, né, pessoal? Karen, já vou começar explicando aqui para o pessoal que essa voz fanha que vos fala hoje é devido a uma gripe, então eu estou aqui a peso de pastilha. E, Karen, nem te falei agora há pouco, fiquei com inveja do pãozinho com café preto, viu? Aquele pãozinho que vocês chamam de francês, ela postou hoje de manhã fazendo inveja para mim. Aquele pãozinho que vocês chamam de francês, aqui no Amapá chama pão careca. Eu disse, pão careca com café agora. E um ovinho. Isso, aí fica perfeito. Karen, Melhor muito café da obrigada. manhã. Você, em seu nome, eu agradeço, da Systax, obrigada. Eu espero realmente corresponder às expectativas das pessoas que estão aqui hoje para buscar mais conhecimento em torno desse tema tão importante, que são os aspectos operacionais, né, da reforma tributária que finalmente começam a acontecer. Muito bom, Eliane. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a Eliane, a gente já vem namorando já há algum tempo, né? A gente já queria fazer uma live, fazer um evento, mas, enfim, por conta de agendas e problemas diversos, a gente não conseguiu. Mas fico muito feliz com a sua presença aqui hoje, tá bom? Obrigada em nome de toda a Systax. E a gente está com um público muito grande hoje, então falar um pouquinho da Systax, o porquê desse evento, né? A Systax é uma empresa de tecnologia na área fiscal e tributária com mais de 12 anos de existência e a gente tem como missão fazer o mapeamento de todas as alterações tributárias que impactam os diversos negócios existentes aqui no nosso Brasil, né? E a gente fornece toda essa informação atualizada para os nossos clientes. Então, tudo que se refere aí a informações que vão na nota fiscal eletrônica, que alimentam aí o XML, a sua, e, consequentemente, a sua apuração, né? Então, a gente tem diversas soluções nesse sentido. E agora, com a reforma tributária, a gente tem o desafio, né, de entregar essas novas informações para os nossos clientes, dar esse suporte no período de transição, e a gente tem feito uma série de eventos, né, para chamar a atenção do empresário, dos profissionais em relação a esse tema. Tem muita gente, não é, Eliane, que ainda não se deu conta desse novo universo que é essa reforma tributária, porque é um novo universo, e a gente, por incrível que pareça, a gente só está tratando de uma pequena célula, né, que é a tributação sobre o consumo. Muitas outras alterações estão por vir, né, então isso vai impactar por demais as empresas dos diversos ramos. Então, é algo bem relevante, é algo bem significativo, e nesse sentido a Systax tem feito vários eventos para discutir, para debater o tema, trazendo profissionais qualificados, engajados no assunto, estudiosos, enfim, tanto quem atua na parte acadêmica, quanto quem atua na parte prática. Hoje a gente está com você que é fiscal, né, fiscal de receitas aí do estado do Amapá, então está bem a par de tudo que está acontecendo, né? Depois você vai poder falar um pouquinho aí do seu trabalho que você vem desempenhando. Então, o nosso objetivo realmente é compartilhar informação e dizer, estamos todos juntos nessa, né? Dar todo esse suporte para que as empresas e os profissionais possam se adaptar a essa nova alteração. Então, o objetivo de hoje realmente é tratar, a gente viu na semana passada a reforma tributária ganhando mais uma parte desse corpo, né? A gente sabe que o processo legislativo está acontecendo, a gente tem ainda os PLs que serão analisados pelo Senado, pela Câmara e pelo Senado, mas a gente já começa a ver alguma estrutura de como isso vai se refletir nos documentos fiscais. Então, nós tivemos a nota técnica 2024-001, falando de alguns documentos mais específicos, né? E, na sequência, a nota fiscal, a nota técnica 2024-002,
que trata, né, desses novos tributos, CBS, IBS, imposto seletivo, na nota fiscal eletrônica, na nota fiscal de consumidor eletrônico. Então, é isso que a gente vai abordar um pouco hoje de uma forma bem leve, né? Você vai poder comentar para a gente as suas impressões, o pessoal pode mandar as suas dúvidas, a gente vai respondendo ao final aqui. Então, esse é o objetivo, já começar a ter algumas impressões de como vai ficar o documento fiscal, de quais adaptações o contribuinte vai precisar fazer já de imediato, né? Então, o objetivo é discutir um pouco sobre esse documento, não é isso, Eliane? Quer comentar algo? Exatamente. Assim, fazendo um alinhamento de expectativas, né? Eu vi aqui que a Dani Dalino perguntou sobre, aqui no comentário, sobre a questão da nota técnica da nota fiscal de serviços, e aí é preciso, Dani, a gente fazer um alinhamento do que esperar desse evento, né? Sobre o que eu vou fazer de explanações, assim, é importante ter em mente que a minha expertise é no fisco estadual, então a gente tem equipes técnicas discutindo reforma tributária no âmbito da Receita Federal, dos municípios e dos estados. E vai haver um momento em que a gente vai ter uma simbiose, um alinhamento de todas as esferas de governo em relação ao conhecimento, porque justamente CBS e IBS são gêmeos univitelinos, como a gente tem ouvido todo mundo dizer, né? Então a gente vai ter. Só que a gente inicia esses trabalhos e essas discussões, e eu participo das discussões relativas às construções de sistema da reforma tributária, é muito focada no IBS e focada no conhecimento e na carga que a gente traz dos fiscos estaduais. Então, ontem, por exemplo, a gente teve uma reunião técnica com a participação de estados e municípios, em que municípios trouxeram documentação, layout, mas quem vai tirando dúvidas nesse processo de construção em relação à nota de serviço é muito a galera do município. Então, eu não vou adentrar naquilo que eu ainda não conheço, né? Tive um primeiro contato com a nota técnica publicada lá pela Receita Federal recentemente, mas a gente vai focar as nossas atenções aqui no evento na nota técnica número 2 de 2024, falando muito de NFE e de NFCE, só para um alinhamento de expectativa aí. Perfeito, perfeito. A nossa expectativa também é fazer um evento específico, se for o caso, em relação a essa nota técnica de serviços, né, eletrônica de serviços. Então, a gente pode abordar num outro evento, isso sem problema nenhum. Ótimo, Eliane. Então, fique à vontade para começar a sua apresentação. Eu sei que você preparou um material para a gente. Lembrando, pessoal, quem se inscreveu vai receber esse material por e-mail. Essa live, esse webinar, ele vai ficar disponível na página da Sistax no YouTube. Então, você pode assistir, compartilhar com outros colegas, nos seguir nas redes sociais, não é mesmo? Sistax, Karen, Eliane. Então, fica à vontade, Eliane, para começar a sua explanação. Muito obrigada, Karen. Então, o tema do nosso bate-papo, a gente vai ter muito esse caráter de informalidade, é uma troca de impressões. Esse trabalho, como eu dizia para a Karen, mal começou, né? Aquilo que está saindo agora em relação à própria legislação, não há nada definido, porque o próprio projeto de lei complementar ainda está em tramitação, ainda pode sofrer alterações no Congresso Nacional, lá no Senado. Então, quem dirá a normativa infralegal, né? Aqui são os documentos técnicos, eles vão acompanhar muito disso, e eles estão em construção. Então, a gente vai falar dos novos campos da NFE para o IBS, CBS e Imposto Seletivo, numa perspectiva do documento na versão atual, né? O que não significa que ao longo do tempo ele não possa sofrer alterações. Deixa eu passar aqui a tela, eu sou aquela que sempre se atrapalha com os equipamentos, então, para quem ainda não me conhece, porque eu vi aqui nos comentários, Karen, que temos pratiqueiros assistindo hoje, inclusive se tiver algum outro além da Silvia, seja muito bem-vinda, Silvia, se tivermos mais pratiqueiros aqui, por favor, coloquem aqui no chat para eu ver vocês, né, o hashtag #SouPratiqueiro, que a gente sempre usa nas nossas aulas, seja muito bem-vinda, viu? Então, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, né? Eu tenho 13 anos de experiência com auditorias na Secretaria de Fazenda do Estado do Amapá, mestrado em Administração Tributária e Fazenda Pública pelo Instituto de Estudos Fiscais de Madrid, num convênio que foi feito entre o governo brasileiro e o governo espanhol por meio do INCAT, então eu tive a oportunidade, o privilégio de participar desse programa de mestrado.
Sou representante do Estado do Amapá no GT 48 do SPED Fiscal desde 2015, então estou lá há 9 anos. Conselheira do Conselho de Recursos Fiscais, a segunda instância de julgamento administrativo, de processo administrativo tributário. Já estou no 3º biênio, então estou há 5 anos nesse cargo. Atualmente, eu sou responsável pela implantação e pela gestão da Unidade de Malhas Fiscais Eletrônicas na Secretaria de Fazenda do Amapá, criadora e coordenadora pedagógica da Escola Prática Fiscal, de onde vários de vocês aqui me conhecem. Olha, temos muitos pratiqueiros aqui, né, dando sinal de vida. Muito bem-vinda, Elaine. A Elaine está sempre com a gente, Diana, Nili, Má, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer saber que vocês confiam no meu trabalho a ponto de me acompanhar em qualquer evento onde eu esteja. E palestrante e instrutora de cursos na área fiscal, na área tributária, com enfoque no ICMS, no ICMS-ST, no SPED Fiscal e agora também, né, no IBS, na CBS, que caminham ali lado a lado. E caso vocês queiram visitar as minhas redes sociais, @prática fiscal em todas elas. A gente está presente no TikTok, no Instagram, no YouTube, no nosso portal. Nem pus aqui, mas também estou presente lá no LinkedIn, né, buscando pelo meu nome, Eliane Heidemann. Vocês conseguem me achar também lá no LinkedIn. E aí a Karen vai falar um pouquinho da qualificação profissional dela também, que está mediando esse evento, né, Karen? Muito bom, obrigada, Eliane. Então, para quem ainda não me conhece, a gente tem um público novo aqui. Eu sou Karen Simeone, sou advogada tributarista, atuo na área tributária há mais de... indo para 18 anos, né? Entrega um pouco a idade, né? Meu Deus, que coisa, o tempo passa muito rápido, né? Já atuei em empresas nacionais, multinacionais, diversos segmentos. Estou na Systax já há alguns anos, agora à frente do desenvolvimento de novas ferramentas, também na parte comercial e de marketing. Então, realizo diversos eventos, tanto os eventos online, aqui os webinars, quanto os eventos presenciais. A gente tem essa política, né, de desenvolvimento, de compartilhar conhecimento, então estou sempre engajada nesses conteúdos. Também sou palestrante, instrutora de cursos. Tenho uma obra, livro Mulheres no Direito, Poder de uma Mentoria, pela editora Líder. Logo, logo sai uma segunda edição também. Também deixo aqui meu LinkedIn, meu Instagram, sempre compartilhando notícias, eventos na área fiscal e tributária. Então, quem quiser me seguir também a Systax, né? Como eu mencionei para vocês, uma empresa super engajada em acompanhar todas essas alterações e especialmente no período de transição, que vai ser um grande desafio para as empresas, né? Então, a gente vai conseguir dar esse suporte e aí ajudar com a conformidade das empresas, não é mesmo? Então, bora lá. Vamos lá, então. Então, ó, eu fiz um pouquinho já desse disclaimer do alinhamento de expectativas, mas vou reforçar aqui a conversa que eu tive com a Karen no off, quando a gente estava desenhando o evento. A minha expertise acompanhando as mudanças da reforma tributária, ela está muito focada na questão da construção da tal apuração assistida. Então, as equipes dos fiscos vêm discutindo os mecanismos que a gente vai implantar para viabilizar, né, a elaboração desse arquivo da apuração assistida do IBS e da CBS. A minha especialidade não é documentos fiscais eletrônicos, eu não sou uma especialista em DFE. Agora, ocorre que quando a gente trabalha com auditoria, inevitavelmente os DFEs são o nosso insumo de trabalho e a gente conhece ali a questão do negócio, né, da aplicação das informações com a visão de negócio e não com a visão técnica, né? Então, quando a gente passa para as especificidades XSD, VSD, XML, eu não domino essa área. Então, eu estou fazendo esse disclaimer porque eu sei que a gente deve ter aqui na audiência participantes que são da área de TI. Então, nesse aspecto mais técnico, eu vou ficar devendo. Mas, nos aspectos de negócio, de contextualização, de visão de futuro, é essa abordagem que a gente vai fazer aqui hoje. E lembrando que, de novo, gente, isso está em construção. Então, vocês vão me ver ao longo da palestra aqui, levantando questionamentos para os quais eu mesma ainda não tenho resposta. Mas a gente vai jogar luz sobre essas questões
que são questões discutidas pela própria administração tributária, para que você consiga enxergar isso também como um aspecto sobre o qual você precisa se debruçar, né? Porque a sociedade ela tem muito a contribuir nesse processo de construção, conforme a gente vai mostrar já já na próxima tela, tá? Então, isso foi só para a gente alinhar a expectativa, para chegar lá no final e dizer, putz, mas foi isso que ela veio falar? Eu pensei que ela ia falar outra coisa, né? Então, a pessoa já fica alinhada. Então, vamos lá. Por que saiu a nota técnica? Porque é uma imposição, e aí eu vou colocar esse legal entre aspas, né? Porque o que a gente tem é um projeto de lei complementar tramitando, mas é uma imposição que consta desse projeto que as administrações tributárias elas precisarão adaptar os sistemas autorizadores de todos os documentos fiscais eletrônicos com layout padronizado e disponibilizando campos próprios para se informar, para se prestar todas as informações relativas ao IBS, à CBS e ao imposto seletivo, né? E aí, caminhando aqui, a gente teve que essa publicação, a gente teve a primeira nota técnica saindo no dia 31, se eu não me engano, e a nota técnica que a gente vai abordar hoje saindo no dia 1º, como uma, vocês estão vendo aí em negrito, como uma primeira versão, tá? Se tem uma coisa, pessoal, que a gente tem como certa, é que outras virão. Porque o assunto ainda está em discussão, ainda há muito o que aprender. Então, você vai me dizer assim, ué, então por que não espera publicar a lei complementar para depois a gente fazer uma coisa, um trabalho mais certo, um trabalho que não envolva mudanças? Porque, pessoal, quando a gente olha do ponto de vista da adaptação de sistemas e de procedimentos internos, tanto na visão do fisco quanto na visão das empresas, 1 ano, galera, não é nada, né? A perspectiva é que esse projeto só se converta efetivamente em lei complementar lá para o final do ano. Então, você pensa, uma mudança drástica desse tamanho, e a gente dizendo para as empresas assim, ó, tá valendo, daqui a 6 meses vocês começam a emitir. É inimaginável, né? Então, ainda que a gente não tenha a certeza em relação ao texto final, a gente sabe que o núcleo duro do que está escrito ali não vai sofrer alteração, né? A gente vai precisar de uma base de cálculo, a gente vai precisar de indicar alíquota em algum lugar no documento eletrônico, a gente vai precisar destacar o valor do imposto em algum lugar. Então, são coisas que a gente não necessariamente precisa esperar que o projeto de lei se converta em lei complementar para a gente começar a trabalhar. O quanto antes nós fizermos isso, melhor vai ser para a estabilidade operacional dos sistemas, tanto dos fiscos quanto das empresas. Então, essa nota, ela também foi publicada, deixa eu até marcar aqui, esse outro item aqui, para dar a publicidade com esse objetivo e, para além disso, trazer as empresas ao processo de participação dessa identificação de questões que precisam ser melhor resolvidas. Então, a gente publica, as empresas começam a estudar aquilo ali, as dúvidas começam a surgir, existem canais de comunicação entre empresas e a equipe técnica que trabalha na elaboração dos documentos fiscais eletrônicos, inclusive, salvo engano, eles estarão reunidos nesta sexta-feira em Florianópolis. Então, já com esse primeiro contato, é muito provável que nesse primeiro encontro essas empresas já levem questões, já suscitem questões para serem objeto de análise. Então, eu sempre digo, Karen, que não existe a questão do nós contra eles, embora a gente esteja tão exposto a isso, né, na mídia o tempo todo, da administração tributária contra as empresas, mas a visão técnica que a gente tem e que a gente vivencia é um profundo desejo de contribuir para a melhora do ambiente de negócios. Esses encontros regulares que o INCAT faz, por exemplo, com um grupo de players de mercado, é visando isso. É dizendo assim, eu quero ouvir vocês. O que vocês têm a dizer aqui sobre essa proposta de documentação no documento fiscal eletrônico, né? Então, esse foi mais um motivo, porque ainda que o PLP não tenha tido a sua tramitação finalizada, a gente já publicou esse documento, tá? E aí ele traz 2 marcos temporais, essa nota técnica. Em 1º de setembro do ano que vem, a liberação do ambiente de testes para as empresas
em nível de teste, começarem a rodar as primeiras autorizações de XML, né, encaminhar os documentos fiscais eletrônicos e ver se está funcionando, se o sistema está gerando direitinho o arquivo, o sistema do fisco está autorizando direitinho, se está voltando tudo, se está tudo funcional. E em outubro, 1º de novembro, praticamente, no início de novembro, a liberação no ambiente de produção. Aqui, essa liberação do ambiente de produção, a gente só tem que ficar atento ao seguinte: do ponto de vista legal, se nada mudar em relação ao texto atual do projeto de lei complementar, a vigência, a existência da CBS e da IBS é só em 2026, em 1º de janeiro de 2026. Só que é um período, galera, de pico de uso, de grande movimentação econômica nas empresas. E é muito perigoso você fazer uma virada para a produção num momento de alta usabilidade, vamos dizer assim, do sistema. Quer dizer, se der um problema no dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, nas emissões de documentos fiscais das empresas, isso é um problema sem fim. Por causa disso, as empresas fazem o quê? Elas fecham as alterações de sistema um pouco antes. 2 meses antes, eles estão dizendo, qualquer alteração que a gente tiver agora é só quando acalmar. Lá para fevereiro, a gente começa a mexer, é o que a gente chama de período de freezing. Então, a liberação em produção não é porque efetivamente você já vai emitir nota de BS, CBS a partir de novembro, mas sim porque você tem condições de testar o teu sistema de produção para ver se ele está funcional mesmo antes da virada. Tá? Porque aí, quando virar, você já garante que está tudo funcional, porque você teve tempo para fazer esses testes antes. Então, esses são os marcos temporais que a nota técnica traz para todo mundo. Isso a gente está falando de 2025, tá? Não vamos confundir com setembro e outubro de 2024, pelo amor de Cococó. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um comentário, Eliane, realmente frisar um ponto aqui que você colocou, que é a questão do marco temporal, e a gente sabe que quando se trata de alterações sistêmicas, né, implementação de novas ferramentas, geralmente a gente trabalha com um tempo médio aí de 2 anos, né, digamos assim, para você ter uma tranquilidade. E aí a gente vê esse cronograma tão justo, tão apertado, né, lembrando ainda que a legislação ainda está sendo discutida, não foi sancionada, então provavelmente essa nota técnica, e ela até comenta, né, que vai possivelmente sofrer ajustes, né? Realmente é um tempo muito apertado para o contribuinte lidar com tudo isso, né? E é interessante a gente chamar a atenção de quem está nos assistindo, porque as empresas já precisam estar familiarizadas com isso, já precisam começar a pensar como é que vai ficar a questão da emissão do meu documento fiscal. Será que a minha ferramenta hoje ela suporta tais alterações? Será que eu vou ter um tempo hábil? Será que eu tenho parceiros, empresas que vão conseguir me dar esse suporte dentro desse 1 ano? Né? Porque a gente vai ter uma demanda muito grande, um boom aí de profissionais qualificados, de ferramentas disponíveis para atender toda essa nova implementação. Eu acho que vale a pena alertar, né, na questão desse tempo, que é um tempo muito curto. A gente sabe que tem muita coisa para acontecer, a gente já está acostumado, quem acompanha já nos últimos mais de 10 anos, né, projeto da nota fiscal eletrônica, projeto SPED, a gente já viu tantas prorrogações, né? Então, pode acontecer o cronograma, como podem ocorrer prorrogações, mas a expectativa que eu percebo, e aí você pode compartilhar da sua opinião, é de que o fisco está muito empenhado para colocar isso para rodar em 2026. O que você tem a dizer a respeito? A gente já ouviu, inclusive, da Receita Federal, não tem restrição orçamentária para o projeto, né? Dado o tamanho do empenho de colocar isso para rodar. Por outro lado, eu já vi em algum momento, eu não vou me recordar onde, cara, em uma manifestação do secretário extraordinário da Reforma Tributária, o Bernard Api, suscitando a possibilidade de não necessariamente ser em 1º de janeiro, e aí o argumento que ele trazia era o projeto de lei complementar e a Constituição Federal falam em 2026, mas não falam em janeiro de 2026. Mas eu acho que a única, não é realmente, não é uma garantia 100%, mas, de todo modo,
todo o planejamento das administrações tributárias, e aí eu posso falar por todas elas, porque a gente está participando de grupos comuns, o planejamento é para que isso esteja pronto em 1º de janeiro. Né? Só que durante o executar das atividades, se percalços surgirem no caminho, não é descartado uma possibilidade de que isso aconteça, embora eu possa te dizer que eu considero pouco provável. Né? A gente vai ter os atropelos, vai ter problema, e aí, quando você falou, por exemplo, que vai ter um boom de demanda, porque todos os sistemas vão precisar ser adaptados, né? Eu lembro que eu abri uma caixinha no meu Instagram faz algum tempo, e teve um analista de desenvolvimento, que tem alguns que me seguem lá no Instagram, que disse assim, cara, tô ferrado. Eu disse, ferrado, meu filho? Deus e o mundo vai estar querendo te contratar, como assim você está ferrado? Cuida de estudar para aproveitar a oportunidade que vai se abrir no mercado. Né? Então, Com às vezes a certeza. gente está olhando para a mudança com a visão errada, a mudança gera dor, e quando a gente está preparado para resolver a dor, é aí que a gente vai conseguir uma ascensão profissional. A gente tem que olhar com os olhos certos. Mas você tem razão, o prazo é realmente muito apertado, comparado às mudanças que ao cronograma que a gente costuma seguir, né? Eu vi aqui que teve alguém que perguntou por que o prazo, o Leandro Faria está perguntando, por que o prazo ficou tão curto com a entrada no último dia do mês? O prazo entre homologação e produção ele é meio que padrão, né? Para todas as mudanças tem esse espaço pequenininho aí para o ambiente de testes e para o ambiente de produção ser um pouquinho antes. E eu sempre vejo o Álvaro do Encarte mencionando que existem 2 janelas de publicação, que é um acordo com as empresas justamente por conta do período de freezing, se eu não me engano é lá em abril e em setembro. Então, seguindo esse padrão, essas datas foram estabelecidas. E, claro, o confronto com os prazos que são estabelecidos pela própria legislação do IBS e da CBS. Não tem inimaginável a gente começar a cobrar, por exemplo, o IBS e CBS em 1º de janeiro e o documento não está adequado para fazer o destaque dessas informações. E tinha uma outra pergunta que eu queria comentar aqui, da Daniele, da Dani de novo, perguntando o seguinte, a gente vai ter 2 sistemas, então, NFE e esse novo modelo? Não, Dani, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer é adaptar os documentos fiscais eletrônicos já existentes para que eles também tenham campos para se informar CBS, IBS e Imposto Seletivo. Então, hoje você emite a NFE, e lá na NFE você tem campo para o IPI, você tem campo para o ICMS, e agora vai ter campos também para o IBS e para a CBS, mas documentando a tua operação com o mesmo documento, modelo 55, modelo 65 e todos os outros modelos que a gente tem, tá? Maravilha, Eliane. Só mandar um abraço, tem vários colegas aqui nos assistindo, a Deise Parisotto, Douglas Campanini, um abraço para vocês. Tem a Gília, Andréia Dantas, obrigado, pessoal, pela presença. Nossa, mas tem um time de fera, então. Inclusive, ontem eu estava falando com a Deise no WhatsApp, convidando ela para mais uma aula. Deise é sensacional. Todos os colegas que você colocou são sensacionais. A Deise é a próxima que eu estou namorando. Ah, Postraga, que ela é maravilhosa. Vamos seguir? Aí, quando a Bora. gente olha para dentro da nota técnica, pessoal, a gente costuma olhar ali, bater o olho atrás dos campos, né, das tags novas que vão ser criadas, mas se você ler com atenção, der uma lida com atenção lá dentro da nota técnica, tem muita novidade lá que vai para além da especificação das tags, especificamente, né? Especificação especificamente ficou ruim, mas vamos seguir. Principalmente, se você ler o texto da nota técnica, você vai ver lá menções a CST e CClass-Trib. E eu quero chamar a atenção ao fato de que essas codificações, essas tabelas, serão tabelas novas, tá? Não confunda o CST mencionado nessa nota técnica com a codificação de situação tributária do ICMS, por exemplo, né? Que a gente usa lá o 010, o 020, enfim, dependendo da situação. Porque, pensa, e aí eu sempre falo, Karen, o quão importante é nós nos apegarmos aos porquês, aos motivos, porque cada procedimento acessório, cada obrigação, quando é definida pelo fisco, ela está sendo definida para acobertar informações relativas a uma situação fática. Então, o CST é isso. Então, quando você declara o CST de uma operação em relação ao ICMS, você está dizendo a situação tributária para o ICMS. Então, você vai ter, às vezes, uma mesma operação que vai gozar
de isenção em relação ao ICMS, e exatamente por isso você vai informar um CST de isenção, mas que não necessariamente a operação em relação ao IBS e à CBS será isenta também. Então, às vezes, você vai informar a situação tributária isento para o ICMS e a situação tributária, vamos lá, redução de alíquota, por exemplo, que é algo que a gente não tem no ICMS. Então, a gente está falando aqui de tabelas novas, tá? E a gente tem o CClass-Trib, que é o Código de Classificação Tributária, porque quando você varre o PLP, você vai encontrar várias situações lá, né? A gente tem, já falei uma aqui, redução de alíquota, você pode ter uma redução de 30%, de 60%, de 80%, dependendo da situação, ou redução a zero. Tem a isenção, que parece a mesma coisa, mas não é. Num você tem que estornar crédito, no outro não. Então, essas classificações tributárias é determinar o seguinte: no CST, você diz assim: olha, a minha operação goza de 60% de redução na alíquota. E o CClass-Trib, ele vem para responder, mas por quê? Com base em que você está me dizendo que você vai ter uma redução da alíquota? Ah, porque o artigo tal do PLP diz que as operações com insumos agropecuários têm redução, e aí você vai ter uma codificação para informar isso ao fisco. É uma coisa muito similar ao que você faz com o CFOP no ICMS, né? No CFOP eu digo, olha, eu estou fazendo uma transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Como consequência desse CFOP, você vai lá e diz qual é a classificação tributária daquela operação. Então, essa casadinha, ela segue essa lógica, e é essa casadinha de códigos que vai parametrizar muitas das regras de validação que a gente vai encontrar dentro das notas técnicas que ainda virão. Tanto que você vê, quando você desce na nota técnica lá para as regras de validação, você vai dizer assim, vai ser exigido os campos de imposto seletivo conforme o CClass-Trib, ou conforme a NCM, né? Vai ser exigido o campo do IBS. Então, quais são essas codificações? Não sei. A gente vai precisar aguardar que essas tabelas sejam publicadas, né? E com essa publicação, a gente come com arroz e farofa o CST e o CClass-Trib, porque com toda certeza a conexão entre essa tabela e os dispositivos legais do PLP é o que você mais vai precisar dominar. Porque é só a partir daí que você navega com tranquilidade nas regras de validação das notas técnicas. Você entende o porquê de cada regra de validação, porque ela está pautada na legislação, certo? Então, isso é uma coisa que virá com toda certeza, né? Já foi anunciado aí na própria nota técnica. Então, aqui vem os exemplos, né, que eu acabei de citar. Então, às vezes você tem ali um CST de remessa para a Zona Franca, ou um CFOP de remessa para a Zona Franca, e por que você está fazendo uma remessa para a Zona Franca, você diz lá, olha, minha operação é isenta. O que você está fazendo quando você informa esses dois códigos na nota fiscal? Você está explicando para o fisco por que você não destacou ICMS naquela operação. Então, esse é o porquê que está por trás das utilizações dessas tabelas. No IBS e na CBS, a gente vai seguir a mesma lógica, tá? Só que com duas tabelas diferentes. A gente não usa mais a figura do CFOP, a gente passa a usar a figura do CClass-Trib, né? Mas por que essas tabelas novas? Então, além daquilo que eu já expliquei para vocês, vocês têm que ter em mente, por exemplo, tem CFOP lá na nota fiscal de serviços eletrônica? Falei que eu não domino, mas imagino que isso não tem. Você tem a codificação do serviço lá, né? Quando você vai rodar uma nota fiscal de serviço. Quer dizer, então, eu consigo fazer as validações da modelo 55 utilizando CFOP? Consigo. Mas eu consigo fazer a mesma coisa com o modelo da nota fiscal de serviço? Não consigo. E aí eu vou para a diretriz da legislação que me diz, vamos padronizar o negócio? Então, a gente vai padronizar uma tabela. Essa tabela é a CClass-Trib, não é a CFOP, não é a codificação do serviço, certo? Então, tem essa harmonização que a gente está vendo no segundo item aí, com a nota fiscal de serviço. E vai haver diferença no tratamento tributário também, que foi aquilo que eu já mencionei. Algo isento num tributo vai ser tributado no outro e vice-versa. Então, não posso usar a mesma tabela de CST. E aqui, galera, uma puxada de orelha que eu sempre dou para os pratiqueiros, mas eu dou para qualquer seguidor meu e em qualquer evento onde eu vá. De
lavada, assim, uma das maiores dificuldades da galera, quando vai trabalhar a emissão de documento fiscal eletrônico, é determinar a codificação de CFOP e de CST na nota fiscal. Estou fazendo uma operação tal, eu uso isso ou uso aquilo? Quando a gente ouve esse tipo de pergunta, salvo algumas exceções muito específicas, que não é o caso da maioria das perguntas, isso denota uma falta de domínio das regras tributárias, pessoal. Então, se você não tem domínio das regras tributárias, a mesma dificuldade que você tem com CST e CFOP, você vai transportar para CST e CCLES-TRIB do IBS e da CBS. Então, como a Karen disse, tem gente que está dormindo no ponto, que está achando que tem que esperar sair o projeto de lei para só então começar a tentar descobrir o que é IBS e o que é CBS. Não, filhinho, você já está atrasado, você já devia estar estudando a minuta da lei. Ah, mas vai ter coisa que vai mudar. Vai, mas o grosso não vai. E são 400 artigos, pessoal. Se você deixar para começar a estudar esse negócio uma semana antes de você ter que começar a emitir nota, você pode ter o melhor sistema, o sistema da Systax, qualquer outro que seja. Na hora de indicar lá no campo uma informação, você vai boiar. Você não vai saber indicar. Então, você tem que corrigir isso agora, imediatamente. Busque treinamento, busque conhecimento. Porque se você quiser evoluir e aproveitar essa onda que vai ter do mercado precisando de pessoas, mais do que nunca, precisando de pessoas qualificadas para auxiliarem essas empresas nesse processo de transição, a onda vai passar e você vai perder. E ela não vai passar de novo. Deixa eu só fazer um adendo, aproveitar, além da questão da qualificação profissional, a questão das ferramentas também, das soluções, né? E aí eu quero destacar o trabalho que a Systax desenvolve, porque tem atividades que têm extrema complexidade, né? E as nossas ferramentas, parametrização fiscal, motor de cálculo, a gente consegue ajustar de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com as operações que ele pratica. E lembrando, não é, Eliane, as alterações tributárias que a gente já está acostumado, que a gente já vem acompanhando, elas provavelmente vão continuar acontecendo. Então, a gente vai continuar a ter alteração no ICMS, na alíquota do IPI, no ISS, e mais o que vai entrar. Então, a gente enxerga o período de transição como um período de grande desafio para as empresas e para os profissionais. E se você não tiver uma ferramenta boa, atualizada, que consiga te dar esse suporte, essa estrutura, com certeza você vai ter inúmeras dificuldades, podendo sofrer autuações, passivos tributários. Então, realmente é o que você falou, não deixa para a última hora, você já tem que estar começando a olhar para isso. Hoje tenho profissionais, hoje tenho ferramentas que me ajudam, eu preciso fazer um trabalho de revisão, preciso fazer um trabalho de recuperação de crédito, que são teclas que eu venho batendo já desde o ano passado, né? A gente tem que olhar para isso. Já vamos buscar deixar a casa em ordem, porque o fisco ele está de olho, ele tem feito vários cruzamentos, tem inúmeras perguntas aqui falando de SPED e de outras obrigações que a gente vai comentar oportunamente, mas a gente tem que ser rápido e evoluir, assim como o fisco está evoluindo, a gente não pode parar no tempo, né? Então, acho que vale esse alerta. Sim, com toda certeza. E aí tem o pessoal perguntando aqui, né, similar ao ICMS, a Adriana Simeão está perguntando, é similar ao ICMS versus CBNF em relação ao CCLES-TRIB, né? Sim, é similar. E teve alguém que perguntou, mas então vai valer para o IPI, o Leandro? Então o CCLES-TRIB é para IPI? Não, Leandro. O que a gente está falando é que essa tabela de CCLES-TRIB, ela virá para os novos tributos, CBS, IBS e imposto seletivo. Nada muda, até onde a gente conseguiu identificar, em relação aos processos relacionados a IPI, ICMS e qualquer outro tributo que esteja retratado no documento eletrônico. Então, por exemplo, quando a Adriana fala, a gente usa o CBNF lá para o ICMS, vai continuar? A ideia é que sim, os sistemas já estão prontos para alimentar esses campos, né? Os bons sistemas têm as ferramentas para que essas tags sejam alimentadas. A lógica do IBS é que vai consumir uma nova tabela, né? O que se espera é que lá em 2033, tudo que está dentro daquele padrão de documento que é voltado para os tributos que serão extintos, aquilo morre, né? Eu não sei exatamente, Karen, como é que vai ficar, porque, por exemplo, o IPI não vai morrer completamente, né? A gente sabe
que para as mercadorias que são produzidas na Zona Franca de Manaus, as indústrias do restante do Brasil vão ter que continuar destacando IPI. Então, dá para desligar tudo, todas essas tags? Não sei até onde vai, né? Não sei até onde vai a questão da padronização. Inclusive, eu vi no Instagram alguém dizendo assim, já caiu por terra essa história de documento único, né? Primeiro que a gente fala muito em padronização lá dentro da legislação, e documento único é uma conversa que está rolando aqui fora, né? Não está dentro da legislação. Confesso, e aí é uma impressão pessoal, eu não estou falando em nome de ninguém, que é uma meta bastante audaciosa, porque eu até cheguei a conversar com a Karen sobre isso, são diferenças muito grandes quando você olha para dentro das especificidades de uma nota de energia elétrica, de uma NF3E, de uma NF-Com, né? O próprio CTE, quando a gente compara as informações que são prestadas, então eu imagino que, ainda que a gente consiga bater essa meta de unificação de documento, não é para já, e, no mínimo, enquanto existirem os demais tributos, existirá essa separação aí, porque os sistemas já estão prontos e seria inimaginável a gente mudar tudo para 2026, né? E mesmo lá em 2033, o meu palpite é que a gente ainda não vai ter atingido essa unificação. Vamos ver no que vai dar. Posso errar, eu às vezes faço aí umas previsões que dão certo, outras não. Bora ver que bicho dá. Maravilha. Mas, Eliane, para falar isso, coisas da minha cabeça, né? Coisas da minha cabeça, não tenho base nenhuma. Além das tabelas de CST e C-Class-Trib, se vocês observaram a nota, vocês viram que novas finalidades foram inseridas ali também. Então, hoje, a gente tem a finalidade normal, a nota fiscal complementar e a de ajuste, que tem ali, né, uma confusão entre a utilização, as hipóteses de utilização, muita gente confunde, tem muita similaridade, e a nota de devolução, né, quando a gente emite ali uma nota de entrada, de uma recusa de mercadoria. Então, a gente tem essas 4 finalidades. A partir de 26 entram mais 2, a nota fiscal de crédito e a nota fiscal de débito. São figuras novas. E é importante que a gente comece a entender o contexto em que esses documentos serão utilizados. Por que é importante? Para quem desenvolve sistema, você vai ter que construir um código que direciona para a utilização da finalidade correta na situação correta. Né? Então, eu não consigo imaginar, por exemplo, um desenvolvedor de um sistema tributário que não conhece o mínimo sobre a administração tributária. Ainda que ele tenha um consultor ali do lado, se ele não souber o mínimo, não souber onde é o campo, qual é a tag que ele vai associar, enfim. Mas a gente vai ter que saber também indicar isso ao utilizar os sistemas, dependendo do nível de automação da aplicação que emite aquele XML, você vai precisar saber indicar qual que é uma nota, quando que você vai usar uma nota de crédito e uma de débito. Tá? O conceito, eu acho que eu estou até aqui com a tela aberta, pessoal, deixa eu mostrar aqui. O conceito básico está na nota técnica em relação a, deixa eu achar aqui, as notas de débito e de crédito. Aqui. Notas de débito e crédito são nomes de instrumentos utilizados mundialmente para documentar situações contábeis onde é necessário corrigir informações comerciais que foram registradas em um documento, que no Brasil é a nota fiscal. Então, por exemplo, a gente sabe que na nota fiscal a gente não pode alterar o valor do tributo, né? Destacou 100, seja pelo motivo que for, vai ficar 100 ali, ferrou, né? Mas aí você descobre que você cometeu um erro ali, sei lá, na quantidade de itens, ou então circulou, você emitiu uma nota quando o recebedor foi fazer a conferência da quantidade que efetivamente chegou, o troço não bateu. Ainda que haja uma vedação legal em algumas hipóteses para você corrigir o documento fiscal, o fato é que, do ponto de vista contábil, né, e para controle interno da empresa, ela precisa de um instrumento para fazer o registro daquela alteração ali na contabilidade dela. E aí, eu te confesso que eu não tenho domínio sobre isso, nunca foi meu objeto de trabalho, mas aí eu fui descobrir que a gente tem as figuras das notas de débito e das notas de crédito na concepção comercial. Então, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender é: será que a visão de uma nota fiscal de crédito e de uma nota fiscal de débito é a mesma visão de uso das notas que hoje já existem com conceitos comerciais? Não sei. Essas discussões, elas ainda precisam evoluir.
Mas por que é importante para o lado da empresa ela também começar a se fazer essa pergunta? Porque se forem visões alinhadas entre documento fiscal e documento comercial, eu posso, de repente, unir as duas e um mesmo documento servir a dois propósitos. Agora, se for diferente, putz, será que agora eu vou ter que emitir a nota de débito comercial e a nota de débito fiscal nas hipóteses que a legislação determina? Não sei, a gente vai ter que aguardar a evolução, tanto que ele diz aqui que a regulamentação do IBS é que vai dispor sobre a utilização das notas de crédito e débito. Então, conforme eu disse lá no início para vocês, que eu ia trazer questões aqui que a gente discute em que a gente ainda não tem uma resposta, em que o objetivo é apenas jogar luz sobre aquilo, para que a gente comece. As empresas têm muitas, são elas que vivenciam isso todos os dias. Elas têm muito a contribuir em trazer, né, sugestões, propostas nos fóruns adequados. Então, esse é o motivo, porque ainda que não haja uma definição, já se liberou aqui na nota técnica dizendo, vai ter nota fiscal de crédito, nota fiscal de débito. Está mapeado todas as situações? Não, o processo está em construção. As equipes técnicas ainda estão discutindo tudo isso. Deixa eu voltar lá no material. Então, uma outra questão que eu fico me perguntando, uma nota fiscal de entrada de devolução, mandei a mercadoria para o cliente recusou, chegou a lata de leite condensado lá toda amassada, o cliente disse, não quero saber, eu não quero isso aqui não, o produto está variado, eu não quero, aí volta. Quando volta, eu dou entrada na devolução, né, para reduzir o imposto. Eu debitei a saída, eu vou creditar a entrada, aquelas operações se anulam. Muito bem. Então, ela é uma operação que reduz o imposto. A nota técnica fala que notas de crédito são notas para reduzir o imposto. E aí? O que a gente vai usar? A nota de devolução ou a nota de crédito? Né? Será que quando eu bati o olho nessa nota técnica, me ocorreu refletir um pouco sobre isso? Talvez não. Eu estou jogando luz aqui no negócio, para você já parar para dar uma pensada. Entendeu? Da mesma forma, uma nota fiscal complementar a gente emite para aumentar o valor do imposto. Destaquei ST de 100. Putz, mas era para reter 150. Aí eu vou lá e emito uma nota complementar para fazer aquele destaque que se soma. Ok. Mas a nota técnica diz que uma nota de débito é uma nota para aumentar o imposto. E aí, nesse caso, eu vou continuar usando a nota complementar ou eu vou passar a emitir uma nota de débito? Então, o que nesse aspecto, a própria nota técnica, ela vem e diz o seguinte, olha, as notas de débito e crédito, em relação aos tipos que já existem, serão casos especiais. É como se a gente tivesse ali a norma geral e a norma específica, né? Quando você não tem uma norma específica, você aplica a norma geral. Aqui é a mesma coisa. Então, o que está dizendo lá é, nós vamos mapear as hipóteses de débito, de uso da nota de débito e de crédito, mas quando for uma situação retratada num tipo, numa finalidade específica, use a específica. Então, isso nos leva a que conclusão? No caso da devolução, eu continuo usando a finalidade de devolução. No caso da nota complementar, eu continuo usando a finalidade nota complementar. E para novas hipóteses, que só o regulamento do IBS trará, aí a gente vai saber as situações de uso da nota de débito e da nota de crédito, tá? Eu vi que o pessoal aqui está comentando bastante sobre a utilização dessa nota de débito e de crédito. A gente tem algumas possibilidades, né? Mas a gente acredita que isso vai ser melhor esclarecido com a regulamentação, com atualizações na própria nota técnica, né? Então, é importante nesse momento a gente saber que tem essa previsão, né? E que em algum momento ela vai entrar e vai impactar aí na nossa rotina de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado, não é? Exatamente. Bom, então, a finalidade que eu enxergo com muita clareza, assim, é que esses tipos novos que estão surgindo estão sempre com a visão de instrumentalizar a elaboração da declaração assistida. Porque, assim, qual que é o grande impeditivo que até hoje inviabilizou, por exemplo, a administração tributária gerar um arquivo do SPED para o contribuinte? É que nem todas as informações elas estão dentro do documento fiscal emitido pela visão do fornecedor, o tal do enfoque do declarante, que a gente fala tanto, né? E aí, esse é um tópico que eu nem vou abordar agora, porque mais lá na frente a gente vai falar de evento, então eu especifico isso
um pouco melhor. A gente vai tratar também dos novos eventos que vêm, né, com essa nota técnica número 2. E aí, você falou em algum momento, Karen, e aí eu vou pegar o gancho com esse item número 1 que a gente tem aí, você falou em algum momento assim, olha, as alterações na legislação de ICMS, de IPI, elas vão continuar, de ISS, elas vão continuar, então a gente tem que ter um sistema que está preparado ali não só para prestar as informações de BS-CBS, mas durante toda a fase de transição, também se ajustar às mudanças legislativas dos outros tributos, né? E aqui a gente tem que começar a pensar na simbiose que a gente vai precisar ter na visão de administração tributária em relação a procedimentos acessórios que se aplicam a mais de um tributo, né, que se aplicam a esse novo cenário e ao cenário antigo. Porque a gente vai ter, em relação ao IBS, uma figura chamada Comitê Gestor e Receita Federal, publicando atos conjuntos, o regulamento vai ser um só, o regulamento vai ser conjunto, mas, em relação ao ICMS, a gente continua tendo a figura do CONFAZ, normatizando pela via dos ajustes CNF, dos convênios ICMS, né? E até que ponto eu não posso ter, eventualmente, uma norma do CONFAZ determinando um procedimento para um fato do mundo real e uma norma do comitê determinando outro? E aí eu faço o quê, gente? Eu cumpro duas obrigações acessórias para o mesmo fato, isso vai na contramão, né, da ordem do governo federal em relação à simplificação desse movimento. Então, eu entendo que, muito provavelmente, a gente vai precisar ter um fórum de harmonização. A gente sabe que todas as normativas do CONFAZ acabam passando ali pelo GT6, que é o do CINEF, antes de subir para votação na COTEP, no Conselho e no próprio CONFAZ. Por ali deve haver alguma coisa que vai ser um encontro de equipes, que vai estar sempre buscando a harmonização. E por que eu coloquei aí esses ajustes da nota fiscal com quantidade de item maior que a circulada? Então, vamos lá, eu vendo 100 unidades para o cara e coloco 100 na nota. Chega lá, ele vai fazer a conferência e diz, olha, só chegou 90 aqui, né? Não veio os outros 10. Faz como? Eu emito outra nota? Putz, mas eu tenho um documento fiscal que acobertou a circulação efetiva, né, dos 100. O que tem de orientação saiu agora, recentemente, saiu agora em julho, que é o ajuste CINEF 13 de 24, que diz assim, ó, se for isso, faz uma devolução simbólica total, e aí o teu fornecedor emite outra nota. Claro, tem que gerar um evento de recusa lá, então tem todo um procedimento. Devolve tudo. Aí a gente começa. Putz, como que esse cara que é o destinatário, que recebeu a mercadoria, deu problema, vai fazer uma devolução total se a codificação do fornecedor é diferente da codificação desse cliente? Às vezes a unidade de medida é diferente ali no estoque. Como que eu vou emitir uma nota? Então, dentro do próprio ICMS, a gente já tem uma dificuldade operacional em cumprir essa norma. Mas aí a gente olha para a figura da nota de débito, que é do IBS, e diz assim, pô, não dá para eu só abater os 10 com uma nota e explicar o porquê? Não sei, de repente poderia. Mas o ponto que a gente quer destacar aqui é a necessidade de haver a harmonização, que o procedimento seja um só, independentemente de qual seja o tributo. Claro que a gente está falando isso sempre que for viável, né? E nesse ponto eu não vejo como uma situação que não pudesse ter um procedimento acessório único para qualquer dos tributos. Lá no artigo 12, a gente já tem uma outra coisa que me faz questionar uma eventual possibilidade de uso de uma nota de débito, por exemplo. Porque quando o artigo 12 lá do PLP 68 fala da base de cálculo do IBS, no parágrafo 1º ele diz o que compreende o tal do valor da operação. E a gente tem um negocinho que na base de cálculo do ICMS não existe. Perceba que no inciso 2º, está bem aqui, ó, deixa eu procurar a bolinha que eu nunca acho, isso aqui, ó, olha o que está escrito aqui, galera. Juros, a gente tem o juro lá no ICMS, né? Juro quando você vai financiar você mesmo, aquela mercadoria, vai compor a base de cálculo, beleza, a gente já sabe. Agora, multa é um negócio que só acontece depois do fato gerador. É ou não é? Eu faço ali uma negociação com o meu cliente, parcelo no crediário em 10 vezes, e aí vai ter uma multa porque ele pagou atrasado. É isso aqui que vai compor a base de cálculo? Porque se for, não vai estar no documento original. Eu vou ter que complementar essa base de cálculo de alguma maneira. Qual seria o mecanismo em termos de obrigação acessória? Eu vejo uma clara possibilidade de uso aqui de uma nota de débito, por exemplo. Entendeu?
Quais outras, Eliane? Não faço a menor ideia. É o que disse, de novo, a norma que está lá na nota técnica. O regulamento vem dizer quais são essas outras hipóteses, tá? Então, aqui a gente está levantando possibilidades. Aqui, a priori, essas notas de débito e crédito, elas não serão utilizadas para correção de ICMS e IPI, então é uma figura nova que surge com uso exclusivo para o IBS, isso está escrito na nota técnica, embora, de novo, nada ali esteja escrito na pedra, né, porque as discussões ainda estão em andamento, mas vai ser específico para ajustes que só digam respeito ao IBS. Teve uma situação fática que só afeta o IBS, então a gente vai tratar com nota de débito e nota de crédito. Por isso que talvez isso aqui seja um forte candidato. Porque essa figura aqui não existe na base de cálculo do ICMS. Ela só existe no projeto de regulamentação do IBS e da CBS. E aí vamos aguardar para ver se vai virar lei complementar de fato, né? Karen, a hora que quiser, eu falo igual uma matraca véia. Se tu quiseres fazer a abordagem, fique à vontade, tá? Não, foi bacana esse desfecho, né, esse entendimento prévio com relação à utilização da nota de débito e de crédito, né? E o pessoal que tem nos acompanhado tem comentado e também teve essa mesma percepção, digamos assim, né? Que inicialmente essas informações, essas notas se aplicariam aí para os novos tributos, mas é algo que a gente de fato tem que ir acompanhando, né? Isso, a priori isso consta da própria nota técnica, né? Se não houver nenhuma, na evolução das discussões, não houver nenhuma mudança, vai ser usado só para essa finalidade. Aqui, pessoal, eu trago um pouco da minha ignorância, mas trazendo uma questão que vocês que estão assistindo serão muito mais capazes de avaliar até do que eu. Porque aquela questão que a gente trouxe, né? De você começar a se perguntar, será que as notas de débito e crédito que a gente usa na visão comercial poderiam ser ajustadas para serem alinhadas e a nota de débito e crédito ter os efeitos tanto fiscais quanto contábeis ali para a empresa, para que a gente precise emitir um documento só? E aí eu trouxe os exemplos que a gente mencionou, né? Então, o cliente, pessoa física, vai lá, devolve. O que você faz em relação aos aspectos fiscais? Aí a gente tem a regra específica, que é a finalidade nota de devolução. A gente não vai usar nota de débito, né? Porque a própria nota técnica diz, devolução, ajuste e complementar são tipos específicos de nota de débito e crédito. Então, beleza, do ponto de vista fiscal, eu não tenho aqui uma nota de débito ou de crédito. Mas do ponto de vista comercial, eu já fiz devolução lá na loja do varejo, a gente recebe aquela bendita carta de crédito, né? Que aí a gente vai lá na loja e escolhe outra coisa. Então, será que a gente não poderia ter um cenário de unificação, ainda que fosse lá para 2033? Não sei. Mais uma questão que fica vagando na cabeça da gente e que a gente ainda não conseguiu definir, até porque a gente tem um volume muito grande de coisas para analisar e não deu tempo de se debruçar sobre tudo. Quando a gente vai fazer o ajuste da quantidade na nota fiscal maior que a efetivamente circulada, o que você faz? Bom, de acordo com o ajuste CNF, a gente faz uma devolução simbólica e emite uma nova nota, né? Então, aqui eu não vou ter a figura da nota de débito e crédito, pelo menos com a legislação como é hoje. Existe algum tratamento do ponto de vista de nota de débito e crédito comercial? Essa solução que foi desenhada lá pelo ajuste CNF, ela pode ser aproveitada para o controle comercial e principalmente, eu falo comercial, mas é principalmente para o controle contábil, né? Juro no atraso de pagamento, que a gente viu que é uma figurinha que está figurando lá na composição da base de cálculo do IBS. Bom, eu enxergo muito claramente aqui a figura de uma nota fiscal de débito. Acho que, Karen, você voltou, acho que você ficou a bolinha rodando aqui, eu estou olhando aqui. Aí, voltei. Pronto. Nota fiscal de débito, a gente vai ter. Aparentemente, a gente vai ter, né, pelo que está disposto lá no próprio PLP, porque isso aqui não está na nota. Se tem que registrar num documento fiscal para poder entrar na apuração assistida, vai ter que ser colocado em algum documento. Tem alguma coisa, algum tratamento do ponto de vista comercial, contábil, em relação à nota de fiscal de débito e crédito? Não sei. Então, essa é uma questão que precisa realmente, que eu imagino que as empresas vão poder contribuir muito com essa construção da visão de nota de débito e crédito. E é um conceito que é utilizado mundialmente, né? Muitas administrações tributárias do mundo, embora eu não estude
o sistema tributário de outros países, no nosso grupo técnico, a gente tem, por exemplo, o Vinícius, que é um estudioso, a gente tem na própria Secretaria da Receita Federal várias pessoas que tomaram como referência estudos de administrações tributárias de outros países, e eles usam essa figura, né, da nota de débito e da nota de crédito. E aqui, galera, aqui a gente tem uma coisa que talvez muita gente ainda não tenha se dado conta, mas que quando a gente estava discutindo lá nos grupos técnicos, isso surgiu. Não sei se vocês já notaram, mas a gente tem momentos diferentes de ocorrência do fato gerador, que pode ser um problema do ponto de vista de determinar o momento da emissão do documento fiscal. Por quê? Quando a gente vai para o ICMS, linhas gerais, a base de cálculo é o momento da circulação da mercadoria, né? Ou a base de cálculo, gente, o fato gerador. Né? Circulou a mercadoria, é o fato gerador. Aconteceu o fato gerador, você emite a nota. Não é assim? É assim. Regra geral é assim. No ISS é a mesma coisa. Você prestou o serviço, emite a nota, né? Concomitante. Então, ocorreu o fato gerador, emita a nota. É assim no ICMS. Ocorreu o fato gerador, emita a nota. É assim no ICMS. Ocorreu o fato gerador, emita a nota. Também é assim no IBS, na CBS e no Imposto Seletivo. Porém, o PLP ele diz o seguinte, olha, o momento do fato gerador desses aqui é o fornecimento ou o pagamento. O que acontecer primeiro. Está lá no artigo 10, inciso 1º do PLP. E aí você pensa assim, cara, minha casa, inclusive, está precisando mesmo de uma pintura, ou você está com uma obra ali, né? Tua casa está em construção, você fecha com um pintor. E você diz assim, olha, eu vou te pagar adiantado, mas eu só vou querer a prestação do serviço daqui a 3 meses, porque é quando a gente já vai ter emassado tudo, enfim, né? Não está rebocada a minha obra, então eu te pago agora, você presta o serviço daqui a 3 meses. Ok. Do ponto de vista do ISS, se incidir, não sou uma especialista, quando é que ele vai emitir a nota? Daqui a 3 meses, quando ele prestar o serviço, correto? Do ponto de vista do IBS e da CBS, ele vai emitir agora, porque o pagamento aconteceu agora. E o fato gerador do IBS e da CBS é o que vier primeiro. Quando a gente passa a analisar do ponto de vista da emissão do documento fiscal, a gente diz assim, porra, a regula... Gente, desculpa, eu falo assim direto, fico me segurando nos locais mais formais, escapuliu. Mas vamos lá, eu vou pensar, putz, do ponto de vista, vamos lá, a venda para entrega futura. Do ponto de vista do ICMS, a gente até tem uma forma de resolver, vai precisar ser regulamentada, né? Que é, bom, eu estou agora faturando, só que é facultativo, né? Nem todos os estados obrigam, a tal da nota de simples faturamento para entrega futura, não é obrigado a emitir, alguns, em outros enfim. Eu posso emitir, mas, enfim, tem um caminho de emitir uma nota agora, né, dando conta de que eu recebi aquele pagamento, mas que a mercadoria só vai circular daqui a 3 meses. Tem alguma coisa nesse sentido em relação ao ISS? Não sei. E aí o problema que vem é, bom, se acontecer o fato gerador do IBS, ele vai precisar entrar na apuração. Como sem o documento? Então, vai precisar haver uma harmonização desse negócio. Olha, a Karina foi recatada do meu ponto de vista. Estou sendo, né? A Karina deve me conhecer, que eu falo besteira, gente, mas vamos lá. Mas o ponto aqui importante é esse. Isso é uma outra coisa que a gente precisa estar atento. Porque é comum a gente ter adiantamento de pagamentos, né? E isso não é fato gerador do ICMS, isso não é fato gerador do ISS, mas é fato gerador do IBS e da CBS. Como que vai ser os aspectos fiscais disso daí? Como que eu vou emitir um documento fiscal para fazer esse documento fiscal entrar na apuração assistida? Porque a alimentação da apuração assistida é via documentos fiscais. Então, é uma coisa que está no PLP e que a gente ainda não sabe como é que vai funcionar. Algo para a gente jogar luz e começar a se debruçar. Certo? Muito interessante esse ponto, né? Porque são tantas mudanças e mudam especialmente os conceitos, né? Do que é fato gerador, quem é contribuinte, local da operação, enfim, vários elementos que a gente está acostumado que passam a ter uma alteração significativa agora, né? Com os novos tributos. Exatamente. E essas amarrações, Karen, talvez elas tragam a solução do problema da questão da rastreabilidade e do vínculo entre o pagamento e o documento fiscal.
Porque agora, se eu tenho que, mesmo antes da ocorrência do fato gerador do ICMS e ISS, eu ter que um documento fiscal emitido, aí eu resolvo aquele problema de todo ingresso necessariamente vai ter um documento atrelado. E isso facilita o processo de rastreabilidade. Porque quando você tem, por exemplo, compras ali, boletos entrando, que não tem uma nota, porque o serviço só vai ser prestado daqui a não sei quantos meses, isso dificulta muito, gera falso positivo naquelas malhas que são feitas com DIMP, com meios de pagamento. Então, com toda certeza, esse circuito ele vai ficar mais fechadinho em relação ao controle fiscal. Né? Que Mas, é um enfim, pouco do que o Josisley está comentando e também do Marcelo, né? A gente acaba tendo um controle bem maior, né? E exato. aí, a gente nem vai falar do split payment, que é outra novidade aí que está circulando, enfim, e que pode vir muito forte também, né? É bem interessante esse mecanismo também, mas isso aí dá pano para manga também. Um tema sozinho já consome o encontro. E aí vamos entrar aqui um pouquinho na nota técnica, claro, na questão dos campos, que até aqui tudo que a gente está falando está relacionado com o tema da nota técnica. Eu trouxe só alguns elementos, destaquei alguns, senão ficaria, se a gente fosse tentar esgotar a nota técnica, evidentemente isso aqui ficaria longo demais, ficaria cansativo. Espero que estejam gostando, que não esteja dando sono, né? A pessoa se Não, bateu. tem muitas perguntas aqui no chat, a gente está selecionando algumas aqui para a gente comentar no final, se der tempo, né? Porque está tão Sim, intenso, muita coisa. Tá não, já bom, deu, mas já deu vamos uma avisada acompanhando aqui no povo que eu vou dar uma esticadinha. Bom, claro que quando vierem essas perguntas, Karen, eu não tenho nenhum problema de responder não sei, tá? Quando vier uma que joga nos peitos e diz assim, ó, isso aqui, eu digo não sei, mas eu posso procurar. tranquilamente. Então, vamos lá. Aqui a gente vê a organização das informações relativas a esses novos tributos, né, dentro da figura da nota fiscal. Então, você vê, ó, as duas tabelinhas que a gente falou, elas estão aqui, ó. E elas estão conectadas, ó, você vê esse conector bem aqui, ó, elas estão conectadas ao grupo de informações do IBS-CBS e ao grupo de informações do IBS-CBS mono, que a monofasia é muito igual à do combustível que a gente, ao do ICMS que a gente tem hoje. É uma réplica, os campos descem. Até por isso, a gente nem vai olhar muito para cá. Nosso foco está aqui, ó, nos quadrinhos amarelos. Então, nos quadrinhos amarelos, você vê o seguinte: a gente tem uma base de cálculo só. Né? E aí é que a gente tem um grupo de IBS-UF, que é o IBS devido aos estados. A gente tem um grupo de IBS-município, que é o IBS definido devido aos municípios. E a gente tem um grupo de informações da CBS. Todas elas conectadas à mesma base de cálculo. De modo que o objetivo do legislador, o espírito do legislador aqui foi fazer o seguinte: olha, tu separa aqui, porque eu preciso mandar o dinheiro do Estado para o Estado, eu preciso mandar o dinheiro do município para o município e eu preciso mandar o dinheiro da União para a União. Então, eu preciso dessas informações segregadas no documento fiscal. Mas a regra é uma só. Então, digamos que aqui a gente tivesse uma alíquota de 17%, aqui a gente tivesse uma alíquota de 4%, e, sei lá, aqui a gente tivesse uma alíquota de 6%, tá? Dando um total de 27%. A intenção é que, para o contribuinte, é como se fosse uma coisa só. É 27% aplicado sobre esta base de cálculo aqui, certo? Só que essas informações vão estar quebradas em 3 campos, grupos de campos diferentes. E aí eu ouvi uma vez alguém dizer assim: ah, maravilha, vem me falar dessa palhaçada, porque a gente tem muito hater da reforma, né? A gente tem que mergulhar. Tem muita coisa para melhorar, mas eu sempre digo que a reforma é a reforma do possível. A gente tem um congresso para alinhar ideias ali de diferentes nichos. As empresas estão muito do que a gente teve de redução do nível de simplificação. Foi lobby de nichos específicos no Congresso Nacional. É muito mais complexo do que parece, mas vamos voltar aqui. O que a gente tem aqui é a ideia de que essas alíquotas elas vão sim ter um nível de complexidade reduzida. Qual que era a crítica que eu ouvi? Ah, são 5.000 e tantas alíquotas e vem me dizer que simplificou. Gente, não dá para comparar você dizer assim, eu estou mandando a mercadoria para Macapá, no Amapá,
qual que é a alíquota de Macapá no Amapá e aplicar, né? Com comparar de dizer assim, eu tenho um produto X com X% de leite e X% de não sei o quê, deixa eu ir lá na tabela de 10 mil NCMs para descobrir qual é a NCM, para depois eu ir buscar na legislação de cada estado qual é a alíquota. O nível de complexidade da coisa é, é incomparável. A gente vai ter 5 mil alíquotas? Sim, porque nós temos 5 mil e poucos municípios. Mas você sabe para onde você está mandando a mercadoria, não sabe? Se você sabe para onde você está mandando, quando você for emitir a nota, você vai dizer assim: estou mandando o cara do e-commerce, estou enviando a mercadoria para Macapá, no Amapá. O teu sistema vai buscar a alíquota, gente, numa tabela, pelo código do município lá. O teu sistema, tu não vai ter que ficar fazendo interpretações jurídicas para determinar, né? Agora, poderia ter sido muito mais fácil se não começassem a atacar um monte de anexo com NCM lá dentro, que são as exceções. Aí a gente vem, redução para o grupo de NCM de não sei o que lá de medicamento, redução para o grupo de NCM de não sei o que lá de alimento, redução para o grupo de não sei... Aí a gente começa a voltar para a esfera da NCM. A gente começa a trazer a complexidade de volta, né? Por lobbies que estão acontecendo de tentativa de redução de carga tributária para a empresa, que não é para o consumidor. Né? Por que eu digo que não é para o consumidor? Porque o argumento sempre é a população mais pobre precisa de uma carga tributária menor. Mas o instrumento mais adequado, nesse caso, do ponto de vista de política tributária, é o cashback, porque aí eu devolvo só para o pobre. Quando a gente dá isenção para todo mundo. Isenta a carne, gente, que besteira. O pobre, ele compra a carne de segunda, a de terceira, e realmente ele não vai pagar o imposto em cima dessa carne. Mas ele não consome as carnes nobres. E quem compra a carne nobre, o que vai acontecer? Não vai pagar imposto também. Então, aqui a gente não consegue a redução do efeito de regressividade, né? Então, é sempre o que eu digo, está sempre muito além da crítica rasa. Começa a enxergar, mas por quê? Por quê? Qual o motivo disso? O que se estava tentando alcançar? Quais são os efeitos? E a questão da alíquota, então, para encerrar, é isso aí. A gente vai ter 5 mil, mas ela vai estar colada na questão do local da operação. Você definiu o local da operação, você definiu, consequentemente, qual é a alíquota aplicável. E aí a complexidade das NCMs que eu mencionei, ela não traz complexidade para determinar a alíquota, mas existem hipóteses de redução dessa alíquota que podem ser aplicáveis, mas a alíquota vai continuar sendo a mesma, né? E aí... Então, desculpa, pode falar. Pode falar. Pode concluir, por favor. Não, eu nunca concluo, Karen. Pode fazer a tua observação e a gente continua o nosso bate-papo. É interessante você falar que a gente volta para a questão da NCM. A gente fez há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, o webinar sobre saneamento de cadastro, né? A gente tem recebido diversas demandas, né, de clientes que estão fazendo revisão no seu cadastro ou que têm, por exemplo, incertezas quanto à aplicação da NCM, ou tem uma dificuldade para enquadrar seu produto numa NCM. Esse tipo de trabalho, esse tipo de revisão ainda é muito demandada e, consequentemente, vai ser nesse momento de reforma tributária, de implementação, de transição. Porque, mais uma vez, como você menciona, as NCMs, elas estão sendo referenciadas como exceções. Então, eu preciso identificar se o meu produto está corretamente enquadrado, seja na compra, seja na venda. Eu estou aplicando a melhor tributação? Será que se eu mudar um ingredientezinho aqui, eu não consigo mudar a minha classificação fiscal? E aí ela, consequentemente, acaba tendo um tratamento tributário mais benéfico. E aí a gente está falando de planejamento tributário, né? Então... esses trabalhos que a gente já faz, eles tendem a ter muito mais atenção agora nesse momento, porque realmente é um momento de olhar para a operação, de fazer reestruturações, de fazer ajustes. Então, tem muito trabalho para a gente explorar, né? Seja como profissional, empresa, prestação de serviço, são muitas oportunidades, né? Tem gente que fala, a reforma tributária não é boa, alguns choram e outros vendem lenços, né? Então, acho que é isso que vale essa chamada, né, de atenção para o momento que a gente está vivendo, que é um momento de muitas oportunidades, né? Com certeza. E eu considero que a maior perda no quesito simplificação é justamente
esse processo de inflar exceções. Quanto mais exceções a gente joga lá dentro, porque determinado setor quer um tratamento diferente, mais complexo o negócio vai ficando. Então, você vê lá, a hotelaria tem um tratamento diferente, bares e restaurantes têm um tratamento diferente. E aí, quando a gente vai pensando em sistema, vai virando um balaio de regras, né? Que é aí que a pessoa começa a surtar. E o escritório de contabilidade tem uma empresa que é bar e restaurante, aí tem um que é um hotel, aí tem um outro que vende insumo agropecuário, aí como tem muita exceção, é aí que vai ficando a loucura, né? E essa questão das alíquotas, para mim, é o pior, porque leva a gente para o pior cenário do nosso manicômio tributário atual, que é a classificação tributária. É de longe aquilo que gera mais contencioso, tanto na esfera administrativa quanto judicial, quanto briga judicial. A gente sabe, quem vive o tributário, quem vive a área fiscal, sabe que esse é o maior dos problemas. E o que eu estou vendo enquanto eu acompanho o PLP é o problema ficar quase do mesmo tamanho que a gente tinha antes. Porque tem um anexo para medicamento, tem um anexo para insumo agropecuário, tem um anexo para alimento, tem um anexo para cesta, enfim. Vamos ver no que vai dar. Esperamos que isso não fique tão complexo. E mais, né, Karen? Nem o controle eletrônico por NCM, por si só, não é suficiente. Porque você tem uma mesma NCM aparecendo em mais de um anexo do PLP, quando você vai conferir lá. Então, o medicamento é um exemplo. Então, quando você tem uma mesma chave de busca, para quem entende de sistema, você vai procurar, é o que acontece, por exemplo, com o SEST. Né? Você vai construir uma automação de cálculo. Por que dá tanto problema? Você vai pegar aquela NCM, vai procurar nos anexos do convênio 142, você encontra a mesma NCM em 4 anexos diferentes. Como é que faz o sistema identificar qual daqueles 4 anexos é para ele selecionar? Ele não sabe, ele não lê texto. E a mesma coisa vai acontecer agora. Você vai encontrar no anexo 2 e no anexo 6, vai. Aí, como é que diz para o sistema? Aplica essa regra tributária do 2 ou aplica essa regra tributária do 6? E é aí que a complexidade vai chegando, né? Bom, então aqui, ó, você vê que eu mostrei aqui esses grupos, né? Nós temos 3, um para o IBS-UF, um para IBS-MUM e CBS. Mas eu te falei que a ideia é que o contribuinte enxergue isso como uma coisa só, né? Embora essas informações estejam segregadas. Então, aqui a gente está vendo um desses grupos, mas eles são idênticos para todos eles. Por que está separado? Porque se eu tiver uma alíquota X para a IBS e uma alíquota Y para a CBS, o valor do imposto vai ser diferente. Não dá para informar isso no mesmo campo. E por isso essa segregação. Então, no grupo de IBS, e aí eu repito, que para o IBS-MUM e para a CBS serão iguais, você vai ter que informar o valor da operação para fins de incidência, né, que vai ser a base de cálculo, mas a gente tem alguns grupos também muito similares àquilo que a gente já tem para o ICMS, a lógica é muito parecida, só as hipóteses de incidência que podem diferir. Mas a gente tem um grupo para crédito presumido, a gente tem um grupo para diferimento, a gente vai passar por alguns exemplos de uso disso aqui, a gente tem um grupo para devoluções. Essas devoluções aqui, galera, são aquelas devoluções do cashback, se eu não me engano, que estão citadas lá, porque, por exemplo, energia elétrica devolve no próprio ato da aquisição, ou seja, na própria nota, devolve para o consumidor aquilo ali. A gente tem um grupo de reduções, a gente tem redução de 30, tem redução de 60, tem redução de 80, tem redução de 40. Então, você vai informar uma alíquota e vai informar a redução daquela alíquota, né? Tem o GDESON, que é algo muito parecido com o tal do ICMS-DESON, que a gente já tem na nota também, e tem o valor final do IBS a ser recolhido, e isso se replica lá na CBS também, tá? Quando a gente vai ver a tabela que vai descrevendo cada uma dessas tags lá na nota técnica, eu destaquei algumas informaçõezinhas que eu achei interessante da gente fazer a abordagem, porque o todo você pode pegar a nota técnica depois e ler com calma. E até porque ler uma nota técnica inteira ia ser um saco, né? Ninguém ia estar aqui mais me ouvindo. Vamos lá. Grupo de informações de crédito presumido. Olha essa observação que está aqui nas anotações, gente. Quando aproveitado pelo emitente do documento. Isso é uma coisa importante para fins de preenchimento de nota, né? Porque se quem vai ter direito ao crédito presumido é o cara que é o teu cliente, você não preenche, ainda que ele tenha direito.
Por quê? Porque o PLP traz que o documento fiscal ele tem um efeito declaratório, confissão. Como que eu vou declarar algo para um terceiro? A chave, o XML é a minha. Aquele cara não está declarando nada. Então, eu não vou prestar no documento informação dele. Ah, Eliane, mas eu peguei um documento dele, assinar. Sim, mas não é você que vai, não é ele que vai assinar o documento. Porque o caráter declaratório do conteúdo daquilo ali é para quem assina aquilo ali. É para quem é o signatário do documento, correto? Então, nesse sentido, você tem que estar atento. Quando você for estudar as hipóteses de crédito presumido do PLP, você vai ter que estar atento a quem apropria esse crédito presumido. É o cara que está emitindo a nota ou quem está adquirindo a mercadoria ou serviço? Né? Se for quem está emitindo a nota, você preenche. Senão, não. Tá? Então, esse é um fator importante. Então, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos práticos do próprio PLP. O que a gente tem de crédito presumido na visão do emitente do documento fiscal? Sucata, adquirida de pessoa física. Quem que emite a nota quando o catador de latinha vai vender essas latinhas lá na empresa de reciclagem? Quem emite a nota é a empresa que está adquirindo essas latinhas, correto? Então, se eu sou emitente da nota e eu sou o beneficiário do crédito presumido, eu informo isso no meu campo. Então, se eu vou emitir uma nota, eu vou preencher esse grupo de informações de crédito presumido. Por que eu vou? Porque lá no PLP está escrito que quando eu adquirir esse material para reciclagem de uma pessoa física, eu vou poder me apropriar de crédito. Aí eu vou preencher esse campo, entendeu? Agora, se eu estiver adquirindo essas latinhas de uma cooperativa, quem que emite a nota? É a cooperativa. De quem é o crédito presumido? É do adquirente. Ele não está emitindo a nota, não vai ter destaque. Aí eu vou ter que pensar numa outra forma para fazer a apropriação desses créditos na apuração, que é o que eu estou colocando aqui. Ó. E qual a solução para crédito presumido do adquirente? Isso aqui a gente fala mais à frente, quando a gente for falar dos eventos, que também constam dessa nota técnica. Uma hipótese de saída é a venda do bem móvel usado, que também está na visão do emitente. Porque o crédito... Oi, Eliane. Será que foi minha internet que travou? Voltei. Vocês estão me ouvindo, galera? Confirmem para mim aí no chat se vocês me ouvem, que a gente teve um pequeno problema técnico aqui com a transmissão. Voltamos? Voltamos. Eu não sei se foi a tua, se foi a minha. A minha não deu sinal aqui de que estava falhando. Acho que, bom, a minha, eu caí, entrei novamente, espero que o pessoal esteja aí nos acompanhando, mas bora lá que está muito bom. A gente tem uma limitação temporal, a gente sabe também que você tem seus compromissos. E eu disse que eu sempre estouro, né? Olha, eu selecionei no nosso chat privado algumas questões, tá, Eliane? Uhum. Mas fica à vontade aí para administrar o seu tempo. Eu vou dar uma encerrada aqui, vou passar bem rapidamente aqui pelo restante, depois o pessoal recebe o material e consegue se debruçar melhor. Então, um exemplo do carro usado é esse, galera. O crédito, eu tenho, quando eu compro, eu sou uma empresa de revenda de carro usado, quando eu compro da pessoa física, eu tenho crédito presumido, mas o PLP diz o seguinte, você não pode usar, você só pode usar quando você vender. Ou seja, quando eu emitir a nota de venda, eu vou referenciar a nota de entrada daquele carro, e aí eu vou dizer, agora eu vou apropriar o meu crédito aqui. Então, de novo, quem está emitindo a nota está usufruindo do crédito, você vai lá e coloca. Tá? Esse é o uso desse grupo de informações. Né? A outra coisa que eu trouxe para vocês pensarem é isso aqui. Ó. Lá na regra de validação, ele está colocando um menos aqui, ó, menos o crédito presumido. Ele está dizendo que o valor do tributo, se você for olhar, ser recolhido, é menos o crédito, ou seja, ele está sendo apropriado na própria operação, esse crédito presumido. E a minha visão, eu tenho minhas dúvidas em relação à viabilidade disso daqui, por conta do que diz o PLP. O PLP fala o seguinte, os débitos
de ICMS decorrentes da incidência de operações com bens e serviços serão extintos mediante compensação, mas aí no parágrafo único ele diz, olha, o pagamento de que trata esse artigo, na hipótese do inciso 1º, que é a compensação, obedecerá à ordem cronológica. Significa dizer que o meu crédito atual quita o débito mais antigo que eu tiver. Aí as exceções a isso são taxativas. Ou seja, as vinculações de crédito por operação são para quando o adquirente faz o recolhimento, quando o pagamento é splitado e quando o responsável, que são as plataformas digitais, fazem esse recolhimento. Em todas as outras hipóteses, aplica-se a regra geral. Qual que é a regra geral? Cronologia. Se eu for aplicar a regra da cronologia, esse crédito presumido ele não abate na nota. Ele destaca na nota, mas ele entra na apuração, para ele baixar o débito mais antigo que aquele contribuinte tiver. Né? Então, eu imagino que isso aqui ainda vai ser objeto de discussão. Não sei se eu estou certa, não sei se eu estou errada. A lógica que eu aplico na interpretação do PLP é essa, mas a gente vai ver. Se esse entendimento for mantido, nas próximas versões, a gente ainda vai enxergar isso aqui lá na NT. Se sair, muito provavelmente é porque aplicou-se o entendimento de que ao crédito presumido tem que obedecer à cronologia, por não haver dentro do PLP nenhuma regra de exceção específica para fazer vínculo por operação, como é o caso do split payment, por exemplo. Né? Vamos aguardar. Diferimento, a gente tem uma hipótese de preenchimento desse campo, que são o fornecimento de insumos agropecuários. Eu calei aqui porque eu estou procurando a bolinha. Está aqui a bolinha, eu nunca acho. Os insumos agropecuários, quando eles forem adquiridos de não contribuintes, salvo engano. Aí vai haver o diferimento do imposto nessas hipóteses. Então, é uma hipótese que você vai preencher aqui esse campo. Vai dizer, não tem IBS, porque eu estou diferindo o IBS para a próxima operação, certo? Desonerações. A gente tem algo muito parecido com aquela remessa para a Zona Franca de Manaus, que o contribuinte emite uma nota com isenção do ICMS, né? E aí lá no motivo da desoneração ele coloca 7, remessa para a SUFRAMA, e indica qual foi o valor que ele deixou de recolher do ICMS, né? A gente vai ter isso muito parecido no IBS, só que a diferença é que ele vai indicar uma alíquota zero, né, vai indicar lá um Secless-Trib de alíquota zero, motivo, lá no Secless-Trib ele vai dizer, a alíquota é zero, pelo motivo de eu estar remetendo para uma região incentivada, Zona Franca, e aí o imposto que ele vai deixar de recolher, que normalmente ele pagaria, mas que ele não vai pagar por conta de para quem ele está mandando, ele vai informar nesse grupo de operações, né? Aí você vai dizer, por que não usa, então, o motivo lá que está no ICMS? Porque lá é o ICMS desonerado. Aqui a gente quer o IBS desonerado, né? Um novo grupo de informações. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, em vários lugares a gente já vê que vai ser exigido informações a depender do Secless que vai ser utilizado, né? Da combinação de códigos que vai ser informado. Então, você informa um determinado código, a validação no momento da autorização vai exigir a informação num determinado campo. Isso aqui que eu peguei do imposto seletivo é um exemplo, mas a gente tem vários ao longo da nota técnica, que diz assim, dependendo do Secless, isso aqui vai ser exigido ou vai ser proibido. E no caso do imposto seletivo, ainda tem uma tabela de NCM também, vai ter uma validação que quando você informar a venda de um produto com aquela NCM específica, ele vai cobrar que você preencha as informações do imposto seletivo na nota fiscal. Inclusive, dentro da NT tem um link lá, né, com essa tabela de NCMs. Aí aqui mais um exemplo dessas validações, vou seguir, que eu já estou num adiantado de hora. Uma coisa importante para observar em relação às alíquotas, tá, gente? Só existe uma alíquota a ser informada em 2026. Eu falei para vocês que tem alíquota diferente, por isso está separado lá o campo IBS-UF, IBS-MUN e a CBS, mas o próprio PLP diz que em 2026 você vai informar 0,1 no IBS-UF, você não vai informar nada no IBS município e 0,9 no campo da alíquota da CBS. Em 2027 e 2028, meio para o Estado, meio para o município e 0,9, meio, que eu digo meio de 0,1, né? 0,05, certo? Então, isso aqui é travado. Não existe buscar numa tabela de acordo com o local da operação. Não interessa o local da operação.
Nos 3 primeiros anos, existe um valor travado que está no próprio PLP. E só a partir de 2029, aí sim, você vê qual é o local da operação, isso em termos de sistema, né? Porque o que o contribuinte vai fazer é indicar o local, o emitente. Vai indicar, estou mandando para lá, estou prestando serviço para lá. Com base no que ele preencheu, o sistema vai procurar numa tabela qual é a alíquota aplicável àquela operação. Lembrando que, em relação ao ICMS, vai ter um escalonamento com reduções percentuais da alíquota que consta nessa tabela até 2032. E aí, em 2033, começa a viger a tabela inteira. Então, isso aqui é um tratamento que o programador, com certeza, está me ouvindo e está entendendo. Com certeza. E, para finalizar, a gente tem a figura dos novos eventos, né, que são as 2 últimas telas, Karen, e a gente já está fechando. Né? Infelizmente, eu não vou conseguir dar a profundidade que eu gostaria devido ao adiantado da hora. Mas isso é um tema também que eu vou repetir numa aula de amanhã, nas pílulas tributárias na Escola Prática Fiscal. Então, quem desejar assistir, porque lá eu falo até, a louca fica até 10 horas da noite e os alunos ficam junto, porque eles são mais doidos do que ela. Vamos lá. Então, eu falei para vocês, uma dificuldade em se gerar a declaração é o tal do enfoque do declarante. Nem todas as informações que a gente precisa para fazer a apuração estão no documento fiscal emitido pelo fornecedor. Né? Existe, principalmente no ICMS, para a gente entender. Para eu gerar crédito a partir de uma aquisição, eu preciso saber, você vai aplicar para uso e consumo? Você vai aplicar para industrialização? Você vai aplicar para comercialização? Dependendo do que você me disser, eu vou te dizer se você tem direito ao crédito ou não. Se a gente for no documento fiscal, essa informação não está lá, porque essa informação ela foi prestada por quem emitiu a nota, e ele não quer saber o que você vai fazer ali com a mercadoria, embora tenha as situações do ICMS que a gente exige por causa da retenção da ST e tal, mas, a priori, o interessante para quem está vendendo é, eu quero vender, você quer comprar, você me paga, eu te entrego, e vai lá e apura o teu tributo. Né? Esse é o tal do enfoque do declarante, que a gente meio que faz uma simbiose das 2 obrigações e acaba cobrando do fornecedor. Mas isso dificulta eu gerar a apuração, porque eu não tenho algumas dessas informações. É certo que a tal da não cumulatividade plena, dizer que a empresa tem direito a crédito de tudo que ela adquirir, facilita muito, mas não é tudo, é quase tudo. Tem umas exceções lá. Né? Quando a mercadoria for destinada ao consumo pessoal da pessoa física, pessoal mesmo, não é o consumo da empresa. Então, vamos lá. Como é que a gente diferencia isso? Eu sou o supermercado, eu vendo produto de limpeza, eventualmente eu pego um produto de limpeza do meu estoque e aplico para limpar o chão da empresa. Isso não é consumo pessoal, é o consumo da empresa. No IBS vai ter crédito. Mas eu sou uma vendedora de bebidas, faço uma confraternização para os meus funcionários e pego uma parte do estoque e entrego para eles beberem. A pessoa física vai beber, não é a empresa. Né? Então, nesse caso, é consumo pessoal. E como é que eu fico sabendo? O que a gente viu do desenho da nota técnica é isso aqui, ó. Como é que o fisco vai ficar sabendo? Tem um evento para isso. Já perdi a bolinha de novo, minha gente. É uma tristeza, está aqui. Você vai informar isso por um evento. A regra geral do IBS é tudo que você comprar que tiver um destaque de IBS, no momento em que o teu fornecedor pagar esse IBS, você vai poder gerar crédito na tua apuração, né? Que é o crédito financeiro. Só que você precisa me dizer quando você consumir algo, que é para eu estornar esse crédito de você. Então, aqui, ó, a gente vê com muita clareza. A própria nota técnica diz, vai ter um evento novo, que chama destinação de item para consumo pessoal. E aí tem gente que diz assim, putz, mas eu já digo isso no CFOP do item, lá no livro registro de entrada da FD. Para que vai ficar gerando o evento? Porque eu não sei o que vai acontecer com a FD. A FD ela tem o princípio da origem, ela foi desenhada para apuração do ICMS. Se eu fizer as amarras de sistema em cima de um documento que depois não vai mais existir, eu vou ter que refazer todo o sistema. São 2 trabalhos. Né? Então, eu imagino que a lógica esteja sendo nessa construção. A mesma coisa é a imobilização de item. Tem lá no SPED. Eu digo isso no 0300, quais são os itens que compõem o meu ativo imobilizado. Mas e quando não tiver mais SPED? Né? E para que serve eu dizer imobilização de item? Putz, Eliane, não vai mais ter o CIAP, eu não vou mais apropriar crédito em 48 meses. Para que eu tenho que ficar dizendo para o fisco qual foi o item que eu imobilizei ou não?
Porque na eventualidade de você ter um saldo credor, você vai poder ressarcir isso com crédito na tua conta em até 60 dias. Se não for crédito de imobilizado, aí o prazo é maior para você ter o dinheiro de volta. Então, aqui você não vai sofrer prejuízo se você não gerar esse evento, a não ser pelo fato de que se você tiver dinheiro para ressarcir, porque geralmente quem está comprando muito imobilizado, já acumula crédito. Aí diz assim, não, eu quero retorno, que eu quero aplicar isso no meu fluxo de caixa. Se você informar que você está imobilizando o item, você vai ter em até 60 dias. O fisco tem 60 dias para se pronunciar sobre o teu pedido de ressarcimento. E vai cair na tua conta. Não existe mais a história de eu transferir crédito para o fulano para monetizar. Não, não. Vai para a tua conta em até 60 dias. Se não for, não gerei, Eliane, não quero saber desse negócio de gerar evento de mobilização, estou nem aí. Beleza, se você tiver saldo credor naquele período, você vai ressarcir no tempo, era 270, parece que mudou, ainda não conferi, mas era 270 dias. Ou seja, leva até 9 meses para você pegar esse dinheiro de volta. Enquanto, quando você informa uma imobilização, você tem 2. Onde é que está escrito isso? No PLP. E onde é que eu sei que vai ter um item de um evento de mobilização? Na nota técnica. Tudo público, para você começar a se debruçar sobre isso. Né? A solicitação de apropriação de crédito de combustível, como agora a gente não tem mais a restrição de que aquilo que é uso e consumo não pode gerar crédito, o que a gente vai ter de regra geral é, se você adquiriu combustível para consumo da empresa, da atividade mercantil, para o teu processo fabril, para tudo, você vai apropriar o crédito, não cumulatividade. Por quê? Porque quando você der débito, você vai debitar a tua mercadoria ali, né? Quem que não tem crédito? Quem atua na cadeia produtiva dos combustíveis. Aí a gente tem a monofasia, a refinaria recolhe e depois, até o posto de combustível, ninguém recolhe mais, regra geral, né? Entretanto, essas empresas da cadeia de combustível também consomem combustível. Eu posso botar diesel no meu caminhão que entrega diesel. A parcela que essa empresa consumir e não comercializar, essa parcela ele vai poder apropriar. E como é que eu vou saber se a regra geral desse povo é não tomar crédito? Ele conta e diz, esse pedacinho aqui eu consumi no meu processo de distribuição do combustível. Essa é a aplicabilidade desse evento, né? E esse aqui, é aquele caso que a gente disse, o crédito presumido que está na nota é o que vai ser apropriado por quem emitiu a nota. Mas e quando o crédito presumido for apropriado pelo adquirente? Como que faz para isso entrar na apuração? Evento. Aqui o evento. Certo, pessoal? Eu queria poder abordar um pouquinho mais sobre isso, mas a gente já extrapolou toda a questão do tempo. Podem tirar aí a apresentação. Para quem quiser um pouquinho mais sobre essa aula, vai ter amanhã, tá, Karen? Muito bom, Eliane. Nossa, incrível, incrível. O pessoal está pedindo parte 2 aqui. Parte 2, por favor. Estou vendo. Obrigada, Geice. Parte 2. Geice, bora lá comigo, Geice, na aula amanhã, nas pílulas. Entrem lá no meu perfil, @prática fiscal. Lá tem as orientações para vocês se tornarem assinante das pílulas tributárias. Posso fazer aqui uma publicidade, claro, Karen? fica à vontade. Só R$ 24,90 por mês. Você tem uma aula por semana comigo e vai ter acesso a todas as aulas gravadas, além de poder participar ao vivo amanhã no Meet de uma aula com exatamente esse material. Vai ser exatamente o mesmo tema, só que lá eu vou levar até a hora que precisar, né? A galera que for firme e ficar comigo até tarde da noite vai estar lá comigo. Então, visitem o perfil que está por lá. Obrigada, Karen. Maravilha. Deixa eu falar rapidamente aqui. Pessoal que está nos assistindo, esse webinar vai ficar disponível na página da Systax no YouTube. Foram muitas perguntas, a gente selecionou algumas, tá, Eliane? Se você puder ir dando uma olhadinha aí no chat privado e já selecionar algumas que você, uma ou duas que você consiga responder, porque eu sei que o seu tempo está bem justinho. Se porventura a sua pergunta não foi respondida, quiser mandar para a gente, o João vai colocar aí nos comentários o nosso e-mail, nosso telefone. Lembrando que a Systax consegue dar todo esse suporte atualmente para os tributos, para os novos tributos, para o período de transição. Então, se quiser conhecer as ferramentas da Systax, entre em contato conosco, a gente marca um bate-papo. E aí você vai ter toda essa ajuda, não vai ficar precisando desmistificar todos esses segredos aí de nota técnica, a gente consegue te ajudar com isso. Então, Eliane, muito obrigada pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite, foi incrível realmente. Se quiser
né, selecionar alguma questão ou fazer seus esclarecimentos finais. Sei que a gente está com um tempo bem justo, bem apertado, mas te agradeço demais. Prazer enorme falar com você. Obrigada. Obrigada, Karen. Eu vou pegar duas, então, e aí eu Tá saio bom. correndo para o compromisso que eu tenho agora, tá? O Maravilha. Antônio Marcos perguntou assim: e para as empresas que apenas entregam o SPED fiscal, mas não somos contribuintes do ICMS, somos de atividade imobiliária, mas não emitimos nota fiscal NFE, apenas temos notas de entrada. Eu não sei exatamente em que trecho da minha fala você fez a pergunta, que é importante às vezes para contextualizar, mas o que eu consigo pegar de importante para responder aqui, eu vou pegar. Primeira novidade para mim, o não contribuinte do ICMS entregando SPED fiscal. No Amapá, não tem essa hipótese, deve ser de alguma outra UF com toda certeza, né? Mas ok, não emite nota fiscal porque a atividade imobiliária hoje não exige. Todos os fatos geradores do IBS e da CBS farão nascer a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal. Então, quem não emitia documento fiscal antes, locação, por exemplo, que estava naquele limbo, né, naquela zona cinzenta, que não paga nem ICMS nem ISS, agora vai pagar IBS e vai pagar CBS, né? A tendência é que todas essas atividades sejam submetidas à obrigatoriedade de emissão de documento fiscal. Para aquilo que ainda não existe, com toda certeza vai ser normatizado. Ou vai emitir NFSE, ou vai emitir NFE, vai ser aproveitado um dos modelos existentes, de acordo com o documento fiscal que guarda maior similaridade com o tipo de atividade que antes não era tributado. Então, deve sair alguma normatização nesse sentido, mas, do ponto de vista tecnológico, deve aproveitar as estruturas que já vão ser adaptadas para os documentos fiscais já existentes. Isso a Eliane imaginando, porque a gente não tem nada publicado em relação a isso, né? Mas que é fato que vai ter documento fiscal para novo fato gerador, vai. Se vai ser um novo documento ou se vai ser uma adaptação, eu acho que é muito mais provável que seja uma adaptação para esse primeiro momento, né? Agora, por que eu digo que possivelmente que é muito provável? Porque existem alguns nichos que também passarão a pagar, que tem um nível de especificidade muito grande. Vou dar um exemplo prático: setor financeiro. No setor financeiro, imagina dizer para os bancos emitir uma nota fiscal a cada taxinha que cai lá na conta de cada pessoa física que emite, né? Então, muito provavelmente, vai ter um instrumento desenvolvido pelo fisco. Eles já entregam uma declaração hoje, é muito provável que essa declaração seja adaptada. Mas eu diria que para 99% dos cenários, dos nichos, vai ser isso. E aí o SPED fiscal é aquilo que eu falei, né? É uma obrigação que está voltada para tributos do mundo atual, e a gente vai ter um novo cenário para esses tributos, que vão ser apropriados, declarados numa declaração nova, específica, para esses tributos. Não sei se eu te respondi, Antônio, mas eu espero que sim. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui. Vou na sorte, eu vou bater o olho e vou responder. Eliane, a Elaine Jacon, pratiqueira, essa eu conheço, está sempre comigo. Eliane, no período da transição de 2026 a 2032, nos documentos fiscais, teremos uma parcela com base de cálculo do ICMS e outra com base de cálculo do IBS? Boa pergunta. Não, tá, Elaine? A base de cálculo é a operação para os dois. Você não vai fracionar a base de cálculo em hipótese alguma. Agora, você tem que estar atenta ao fato de que a regra de composição da base de cálculo é um pouco diferente, porque o IBS é por fora, porque o ICMS é por dentro e porque o ICMS não compõe a base de cálculo do IBS. Então, por esse motivo, a gente vai ter valores sendo consignados ali diferentes nos campos de base de cálculo. Mas não porque eu vou pegar um pedaço e vou tributar com o IBS e vou pegar outro pedaço e tributar com o ICMS. Aí, com certeza, a gente vai ter cursos que, assim como o especialista em ICMS-ST trabalha todas as nuances de cálculo da substituição tributária, para o IBS a gente vai observar todas as nuances de determinação da base de cálculo. Mas é uma boa pergunta, é sim um fato para que vocês têm que estar muito atentos, que é a composição da base de cálculo desses tributos, porque se você errar nisso, desanda todo o resto.
Karen, Com muito obrigada, certeza. viu? Obrigada, Eliane. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer enorme, foi muito conteúdo, incrível esse evento. Obrigada mesmo. E lembrando, o Sistax está aí para te ajudar com todos esses desafios aqui da área tributária, base de cálculo, campus, layout, enfim. Entre em contato conosco. Obrigada, professora Eliane. Um abraço. Espero reencontrá-la em breve, seja online, presencialmente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, pessoal. Tenham todos um excelente dia. Até a próxima.